Oi, Vânia. Olá, eu peço desculpa. Não Os jornalistas têm a fama de chegarem sempre atrasados e eu quis fazer justiça a isso, a essa fama. Eu sei. Aqui o estúdio da Visão estava aqui a terminar uma colega minha uma entrevista e tive de esperar que ela terminasse essa entrevista para conseguir entrar. Desculpem. Estrelas de rock. E tu, além de seres uma jornalista, não és uma estrela de rock, mas poderias ser. Gostaria. Eu gostava só de, antes de mais, agradecer que teres aceitado o nosso convite. Eu te agradeço. E quem está a comandar os trabalhos é o Francisco Raposo e a Margarida Sobral, com quem tu deves ter tido contacto, o professor Luís Cláudio, o professor Jorge Bruno. Eu só te quero agradecer, estava mesmo aqui à tua espera. E bom, vou-te ouvir as primeiras palavras, depois tenho que sair, porque tenho outra reunião daqui já a seguir. Portanto, Francisco, a palavra é sua. Se alguém quiser dizer alguma coisa, professor Jorge, professor Luís Cláudio. E obrigado uma vez mais. Eu faço minhas as tuas palavras, Zé, e obrigado, Vânia, por ter aceito este convite para falar com os alunos da Ciência da Comunicação, e não só a Comunicação Aplicada, a Comunicação e Jornalismo, as áreas de comunicação aqui da Universidade. Agradeço imenso. Eu é que agradeço a convite. Os estudantes não devem ter piedade da convidada. É das jornalistas mais profissionais que eu já conheci na minha vida, portanto ela está habilitada a responder a tudo, portanto não se acanhem em fazer perguntas que ela consegue responder, eu tenho certeza. Já estou a ficar nervosa. Vânia, por favor. A outra boa notícia é que a Vânia acho que não é do Sporting, segundo eu me lembro. Não, por acaso não. Portanto, não há cascóis nas camas ligadas, ok? Obrigado. Obrigada. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Jorge, a palavra é tua antes de darmos à Vânia. Só cumprimentar a Vânia, que saltou aqui para o outro quadradinho. Onde é que está? Está ali. Salta. Vânia, um beijinho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. Um gosto. Francisco, agora é com vocês. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, bem-vindos ao Isto é Comunicação. Agradecer a vossa presença, agradecer a presença da Vânia e agradecer também ao professor José Gomes Pinto por ter possibilitado esta ponte entre nós, moderadores e professores, e a Vânia. Vou passar a palavra à Margarida, que vai dar uma pequena biografia da Vânia. Então, boa tarde a todos, boa tarde à nossa convidada. Como o Francisco referiu, vou dar aqui uma introduçãozinha da biografia da nossa convidada. Então, a nossa convidada passou um bocadinho de dar a sua própria voz na rádio para dar voz às outras pessoas através da imprensa. Licenciou-se em Ciência Política e Relações Internacionais, frequentou o curso de especialização em jornalismo do Senjor, pós-graduou-se em Relações Internacionais e também em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias na Universidade Nova de Lisboa. É uma das autoras convidadas do livro Tudo por uma Boa História, e ao longo da sua carreira, que ainda está a acontecer, não é? Ganhou diversos prémios, como o Prémio de Imprensa Escrita e o Grande Prémio de Diversidade Cultural, isto foi em 2019. Em 2020 também ganhou o Prémio de Jornalismo de Direitos Humanos e Integração, com a reportagem O Refúgio das Guerreiras. É a autora principal do trabalho Os Heróis da Linha da Frente, que foi um trabalho que pela primeira vez mostrou os hospitais no contexto de pandemia. E foi também uma das vencedoras da segunda edição das Bolsas de Investigação Jornalística, que foi atribuída pela Fundação Gulbenkian. E pronto, é um bocadinho o contexto de tudo o que tem acontecido, e acho que podemos agora conhecer um bocadinho melhor através da nossa conversa, e vou passar agora a palavra ao Francisco para começar. Só queria dizer que a doutora Vânia também foi uma das primeiras a fazerem uma reportagem em Portugal, na imprensa, sobre os judeus em Portugal. Teve um grande impacto e que ninguém tinha tido coragem de pegar nisso.
Portanto, começar aqui com a primeira pergunta. Como a Margarida disse, a Vânia estudou Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. E a minha questão é a seguinte: como é que se tira este curso, esta licenciatura, se vai para o mundo da rádio e consecutivamente para o jornalismo? Bom, na rádio também se está no jornalismo, no jornalismo radiofónico. Eu se calhar vou dizer uma coisa que os vossos professores vão ficar muito zangados comigo, mas eu sempre achei que era importante tirar um curso que não fosse de Ciências da Comunicação. Achei que precisava de ter uma formação um bocadinho mais ampla e foi por isso que acabei por estudar Ciência Política e Relações Internacionais. Eu fiz uma especialização, ou seja, tive um ano, o meu ano foi o último, com licenciaturas de 4 anos, e depois tive um ano em Ciências da Comunicação, aquilo que na altura se chamava o minor, e portanto isso também terá feito a sua diferença, e como vocês também referiram, fiz as tais pós-graduações, uma delas em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, que é do Departamento de Ciências da Comunicação. O que foi muito definidor para mim foi a minha passagem pelo CENJOR, que é um centro protocolar de formação para jornalistas. Na altura eu fiz um curso de formação geral, que era um curso de 1 ano, que nos fazia experimentar um bocadinho de tudo. Nós experimentávamos rádio, televisão, imprensa, multimédia, e depois no fim tentávamos perceber então o que é que fazia mais sentido para nós. E foi a partir do CENJOR onde eu aprendi a parte prática toda do jornalismo, porque eu não tinha tido essa formação na universidade, e depois foi daí que eu cheguei à Visão e que então percebi que ia fazer imprensa. Eu sempre achei que ia fazer rádio, sempre foi essa a minha ideia de enverdar pela rádio, até que no fim do CENJOR me disseram: não, pedimos imensa desculpa, mas tu vais escrever. O que para mim foi uma grande surpresa, porque eu não achei que tivesse talento para isso, e portanto foi assim uma surpresa para mim quando o curso chegou ao fim. Mas esta questão de ter outras formações eu acho que é importante no jornalismo, ou tendo uma formação de Ciências da Comunicação, depois procurar também outro tipo de formação, uma pós-graduação, um mestrado, que seja, noutra área de interesse e até que se possa escrever, não é? Se alguém tem Ciências da Comunicação e de repente se vê numa secção de Economia, se calhar faz sentido ir procurar alguma formação nessa área. Eu acho que é muito enriquecedor. Eu fiz um bocadinho ao contrário, lá está, comecei por uma coisa mais abrangente e depois fui fechar na comunicação e no jornalismo, e para mim acho que foi um percurso que fez sentido. Eu posso vos dizer que nós na Visão, durante muito tempo, tivemos uma jornalista, uma engenheira aeroespacial, que escrevia sobre ciência, e ela também depois tinha tido uma breve passagem pelo CENJOR, lá está, para aprender um bocadinho da parte prática, mas é óbvio que era uma grande mais-valia ela ser uma engenheira aeroespacial e escrever sobre ciência, como é óbvio. Portanto, eu acho que é interessante refletir um bocadinho sobre estes percursos que não têm de ser lineares, digamos assim. Exato. E já agora, sente que os artigos que escreve estão mais relacionados com comunicações internacionais, com ciência política, do que se não tivesse feito essa licenciatura? Acha que tem mais formação nessa área e que isso ajuda nos artigos que escreve? Na verdade, eu não estou na secção internacional da Visão, eu pertenço à secção de Sociedade da Visão. Portanto, os meus temas, por exemplo, passam muito pelos direitos humanos, que é bastante abrangente, não é? E eu quando cheguei à Visão, ainda cheguei a fazer algumas coisas para a secção de internacional, até porque tinha essa formação, mas depois de facto fui-me desviando para outras áreas, e como digo, agora estou na Sociedade. E eu acho que essa formação pode não ter uma aplicação prática óbvia, mas é evidente que ela foi importante, é evidente que essa formação fez a sua diferença. Costuma-se dizer aquela coisa que o saber não ocupa lugar, não é? E de facto é um bocadinho isso. Se calhar se eu não tivesse estudado um bocadinho do conflito israelo-palestiniano na faculdade em Ciência Política e Relações Internacionais, se calhar não me teria interessado tanto pela história dos judeus em Portugal. Não sei, não é? Estas coisas todas se interligam e todas elas acabam por contribuir para alguma coisa. E se há algo que um jornalista tem de estar sempre preparado para fazer, é para aprender. Muito bem, obrigada pela sua resposta. Outra das questões que nós temos é, bem, como todos nós sabemos, o jornalismo é uma área um bocadinho insegura e com muitos altos e baixos, não é? E pronto, nós queríamos saber como é que se faz a escolha entre seguir uma carreira dita segura, se bem que hoje em dia nenhuma é, ou uma carreira de sonho
como acredito que tenha sido o seu caso. Honestamente, eu acho que no jornalismo não há carreiras de sonho e muito menos carreiras seguras. É uma luta constante e não nego que pode ser profundamente desgastante, e atenção que eu falo de um lugar de grande privilégio, porque trabalho numa revista semanal, que é a revista mais lida do país. Eu acho que hoje em dia quem está a pensar no jornalismo e quem chega ao jornalismo, honestamente eu acho que é fundamental ter alternativas em mente, porque o mais provável é não se conseguir ser jornalista ou não se conseguir sê-lo durante muito tempo, e por isso eu acho que é importante pensar em alternativas, pensar noutras áreas, noutras coisas que possam ser igualmente, que nos possam realizar igualmente, que nos possam fazer igualmente felizes, porque de facto é um meio muito inseguro. Lá está, a palavra segurança, né, nesta fase não faz muito sentido, tendo em conta que assistimos no mercado de trabalho, no mercado jornalístico português, que também é muito pequeno, e portanto esse do sonho versus seguro, seguro não é de certeza. Um sonho, sim, um sonho é às vezes, não é? Isto faz-me lembrar, faz-me voltar sempre à velha frase que vocês já terão ouvido do Gabriel Garcia Marques, quando dizia que é o melhor ofício do mundo, não é? E é isso que se calhar muitas vezes nos faz aguentar estas dificuldades todas, esta insegurança, este desgaste e outras coisas que iremos falar mais adiante, é muito porque às vezes de facto temos a convicção de que é o melhor ofício do mundo. Pronto, é exatamente essa esperança de nós que estudamos Ciências da Comunicação e que queremos seguir o jornalismo. Pensamos que para nós pelo menos será sempre o melhor ofício do mundo. Coloco agora a seguinte questão. Para nós que estamos agora prestes a sair da licenciatura, muitos de nós em jornalismo, quais é que são os 5 grandes desafios do jornalista em 2021? Bem, a primeira vez quando me falaram de vir conversar aqui convosco, o professor Jorge Pinto pôs-me logo a pensar... pôs-me logo a pensar naqueles que podem ser os desafios, Jorge Bruno, aliás, pôs-me logo a pensar naquilo que podem ser os desafios do jornalismo hoje. E eu andei ali vários dias a pensar nisso. E é melhor respirarmos um bocadinho fundo antes de conversarmos sobre os desafios do jornalismo, porque não é fácil, de facto, o panorama que enfrentamos atualmente. A perspectiva não é animadora, francamente, mas lá está, quando conseguimos fazer um bom trabalho, continua a ser o melhor ofício do mundo. Eu acho que há 5 eixos que nos podem ajudar a traçar um bocadinho um retrato fidedigno daquilo que é o jornalismo nos dias de hoje. E estes 5 eixos depois, se calhar, podem ser desdobrados em muitos outros. Eu pensei neles um bocadinho só para facilitar aqui a nossa conversa, e também porque podem servir de ponto de partida, digamos assim, para a nossa conversa. Eu não sei se consigo partilhar aqui o meu ecrã convosco, não tenho nada de muito interessante para vos mostrar, mas pode ajudar um bocadinho a gerir. Não sei se vão conseguir ver. Estamos a ver. Ok, pronto. Muito rapidamente, porque também acho que não vos quero amassar, e acho que se calhar o mais interessante é depois partirmos disto para a nossa conversa e para as nossas discussões. Eu acho que uma questão fundamental do jornalismo hoje é o tempo. Hoje e sempre será sempre o tempo, porque o melhor jornalismo exige muito tempo. Tempo para aprender, tempo para ouvir, tempo para investigar, tempo para verificar, tempo para escrever. E hoje em dia é cada vez mais difícil termos tempo para nos dedicarmos a um tema com profundidade. Obviamente que é essencial ter o treino necessário e dominar as técnicas para conseguir construir uma notícia rapidamente, mas mais do que dar a notícia primeiro, e vocês sabem disso, é fundamental dá-la melhor. Claro que depois no terreno isto muitas vezes provoca grandes debates e grandes questões éticas nesta luta entre a velocidade, não é, e a voragem a que nós assistimos hoje da informação. E para muitos jornalistas esse é de facto um drama diário e um desafio diário. Além disso, somos nós, jornalistas, que assinamos os textos, e isso coloca-nos numa posição de grande vulnerabilidade e de grande responsabilidade.
responsabilidade, porque é o nosso nome que lá está, somos nós que nos responsabilizamos por aquilo que ali está escrito, o nosso nome enquanto jornalistas é precioso, é o nosso, aquilo que nós temos de mais nobre, aquilo que devemos de facto preservar o mais que pudermos, é o nosso nome enquanto jornalistas, e isso também nos deixa numa posição um tanto ou quanto vulnerável, porque as chefias sabem que nós vamos sempre tentar fazer o melhor, por mais que nos dificultem as condições de trabalho, por menos tempo que tenhamos, por mais exigente que seja. É evidente que o bom jornalista vai sempre tentar dar o seu melhor, porque é o seu nome que está lá. E isso, de facto, daí eu falar de uma certa vulnerabilidade por causa disso, mas também de uma grande responsabilidade. É verdade que temos o direito de não assinar os textos, isso está previsto, mas essa não pode ser a única solução, nem muito menos pode ser um modus operandi permanente, isso é algo que acontece de forma excepcional. Seria fundamental, de facto, conseguirmos que editores, diretores valorizassem a importância de ter tempo para tratar um tema com profundidade. Infelizmente, nem sempre isso acontece, mas o jornalismo que eu mais gosto, enquanto jornalista e também enquanto leitora, é aquele que exige tempo. E isto é quase uma falha, porque hoje não é isso que o mercado pede, digamos assim. O mercado, até é o mercado jornalístico, o mercado de trabalho, mas talvez até seja o que muitos leitores preferem. Portanto, isto é aqui uma luta permanente. Eu, ao pensar no tempo e nesta importância do tempo, lembrei-me de uma reportagem que fiz em Chernobyl, em 2018, aliás, que foi um trabalho muito marcante, com o fotojornalista Luís Barra, e é engraçado porque eu lembro-me de conversar com alguém que me dizia que era um trabalho incrível e que de certeza que nós tínhamos estado imenso tempo no terreno, e não foi verdade. Nós tivemos talvez 5 dias ao todo, com as viagens incluídas, portanto terreno terão sido uns 3 ou 4 dias. E essa questão do tempo aqui também é muito importante, porque nós entramos em casas de pessoas, nós pedimos a pessoas para recordarem episódios marcantes e dolorosos das suas vidas, e portanto isso exige tempo, isso exige uma empatia, isso exige um entendimento que não se consegue ao fim de 15 minutos, ou que dificilmente se consegue ao fim de 15 minutos. E isto é apenas um breve exemplo da importância que o tempo tem e do impacto que esse tempo depois também tem no resultado final e no produto final, porque de facto para escrever uma notícia que é essencial e que temos que dar no momento, se calhar aí o tempo não é mais importante, mas se formos fazer uma reportagem, aí o tempo já tem um papel muito mais importante, porque não se criam relações express, digamos assim. É preciso tempo para isso. Esta questão de haver pouco tempo prende-se com outro desafio do jornalismo, que é a falta de dinheiro. Nós estamos basicamente no centro de uma tempestade perfeita, as sucessivas crises económicas internacionais, o tremendo erro de a dada altura o jornalismo estar disponível gratuitamente na internet, as consequentes quebras no mercado de publicidade, o monopólio de gigantes como o Google e o Facebook, que beneficiam da esmagadora maioria das receitas publicitárias digitais. Outra questão fundamental, a falta de literacia mediática, que também é uma questão e também é um problema para o jornalismo, também falaremos disso um pouco mais adiante, e as consequências disto são redações cada vez mais curtas, onde o tempo escasseia para todos. Nos últimos anos temos assistido a notícias de despedimentos em praticamente todos os grupos de comunicação social, e muitas vezes essas pessoas não são substituídas. Além disso, a profissão está muito desvalorizada, ganha-se mal, há muita precariedade, e é muito difícil ser o melhor jornalista que podemos ser com tanta insegurança. É claro que estes problemas de tesouraria têm impacto também na qualidade do jornalismo. Nós vemos que há menos correspondentes, a informação acaba por ficar mais centralizada, vai-se menos aos sítios, e quando se vai, está-se lá menos tempo. Lá está. Portanto, eu diria o tempo, o dinheiro. Dou aqui este exemplo, estas páginas são de quando estive em Moçambique, por acaso também com o Luís Barra, em que fomos fazer a cobertura do pós-furacão Idai, que assolou o país em março desse ano.
Por exemplo, tivemos uma sorte fantástica que foi conseguirmos ir num voo humanitário da Cruz Vermelha e, portanto, a viagem acabou por ser gratuita para nós, e isso foi uma ótima ajuda em termos de contenção de custos, por isso é que eu também me lembrei deste trabalho. Mas ao contrário, por exemplo, de alguns jornalistas estrangeiros, no terreno estávamos bastante por nossa conta, não tínhamos aquilo que se chamam fixers, se calhar já ouviram falar, que são pessoas locais, muitas vezes jornalistas locais, que ajudam quem chega a movimentar-se, a fazer contactos, tudo mais, e nós estávamos bastante por nossa conta. Não é habitual os meios portugueses terem esse tipo de ajuda no terreno, como têm os norte-americanos e tudo mais, que é natural terem essas equipas. Mesmo assim, conseguimos ir num voo do PAM, do Programa Alimentar Mundial, e ir fazer a reportagem numa zona que estava isolada já há várias semanas, desde que tinha acontecido o Idai. Se calhar um português também estar a coordenar os voos também nos ajudou, portanto depois também é importante ter esta ginástica de chegar aos sítios, de pedir que nos facilitem o nosso trabalho. Isto fez-me lembrar, não sei se já ouviram falar da Martha Gellhorn, que é uma grande jornalista e uma grande repórter de guerra, e ela dizia uma coisa muito curiosa, que era mais ou menos assim: como estudiosa das desgraças que sou, já reparei que reagimos da mesma maneira às nossas tribulações, com crispação e amargura no momento e depois com orgulho. Nada faz melhor a autoestima do que a sobrevivência. Portanto, os jornalistas também vivem um bocadinho de acordo com esta máxima, de que nada faz melhor a autoestima do que a sobrevivência. Não vos tomo muito mais tempo, mas acho que é importante, é fundamental fazer referência à desinformação. E em tempos de pandemia isto foi muito, muito notório. De facto, temos falta de tempo, temos falta de dinheiro. Paradoxalmente, a exigência perante o jornalismo nunca foi tão grande, e o papel do jornalismo é absolutamente fundamental para combater um dos maiores problemas da atualidade, que é a desinformação. Eu não gosto muito de usar o termo notícias falsas, porque se são falsas não são notícias, e portanto não estou muito confortável com essa terminologia. Dou aqui este exemplo do trabalho dos Heróis da Linha da Frente, que vocês referiram, que foi premiado este ano. É um trabalho coletivo, o que também me traz grande satisfação. Eu fui uma das pessoas na Visão, ou tenho sido uma das pessoas da Visão que tem feito a cobertura da pandemia, e temos sentido muito esse peso da responsabilidade, de desconstruir mitos que circulam, de selecionar bem as fontes, aquelas que de facto estarão em melhor posição para nos ajudarem nas questões que temos, e obviamente que também compreendo a ansiedade das pessoas quando a resposta é não sabemos, e é muito mais difícil lidar com isso do que com uma narrativa de sim não e muito mais simplista, mas apesar do papel dos jornalistas ser simplificar, nunca pode ser simplista, e portanto esse equilíbrio é fundamental, e acho que a pandemia nos veio demonstrar isso e demonstrar a importância que o jornalismo tem para combater esta desinformação e para defender a democracia, como é óbvio. Fazer o melhor trabalho possível, falando ainda neste capítulo da desinformação, implica verificar. O jornalismo é uma disciplina de verificação, e isso é algo que nunca nos podemos esquecer, e muitos dos erros que às vezes acabamos por cometer foi porque essa verificação falhou de alguma maneira. Portanto, é importante lembrar essa importância da verificação para combater então esta desinformação. E há bocadinho falávamos da literacia mediática, que eu acho que é uma questão fundamental e muito importante. O Sindicato de Jornalistas tem um projeto ligado às escolas, que a ideia é que cresça também e que sensibiliza os professores para trabalharem com os alunos conteúdos ligados à literacia mediática, porque há uma grande confusão entre o que é ou não é jornalismo. Por exemplo, muitas pessoas pensam que quem escreve um texto é automaticamente jornalista, e desculpem, a minha perspectiva é sempre um bocadinho da imprensa, porque é o que eu sigo mais e também é onde eu trabalho, portanto quem faz uma peça de televisão também, ou de rádio, mas sim, quem escreve é jornalista, e obviamente que não é assim. Os jornalistas têm uma carteira profissional que os obriga a respeitar um código deontológico, e isso faz toda a diferença, e digamos assim é um bocadinho o quarto pilar que eu referiria, ou o quarto desafio, além do tempo, do dinheiro, da desinformação, a questão da deontologia. A deontologia
pode ser vista de certa maneira como um desafio, porque ela é exigente, ela está em todo o nosso processo de trabalho, sempre, e nunca nos podemos esquecer dela, e por outro lado é um garante, portanto é fundamental de facto. O Sindicato de Jornalistas, aqui há uns tempos, ofereceu assim umas coisinhas muito pequeninas, um cartãozinho, uma espécie de calendário que eu trago sempre na carteira, que tem todos os princípios do Código Deontológico do jornalista, que são 11, eles foram atualizados e passaram a ser 11. E às vezes, de facto, é importante voltar ali e voltar a reler aqueles princípios e pensar se num trabalho em que estamos com dúvidas, se estamos a respeitar todos aqueles princípios, e de facto este regressar à base é muito importante. E é esse código deontológico, no fundo, que nos aproxima mais os jornalistas do método científico. O nosso código deontológico acaba por ser um bocadinho o nosso método científico, porque é uma ferramenta que nos permite fazer o trabalho da forma mais justa possível. Permite-nos ouvir as partes atendíveis, que não é também ouvir qualquer pessoa, é fundamental esse papel de selecionar as fontes, mas ajuda-nos a seguirmos uma série de regras e de princípios que nos ajudam a ser mais justos, que nos ajudam a lutar contra os nossos próprios preconceitos, por exemplo, que é uma questão fundamental, termos consciência dos nossos preconceitos e sermos capazes depois de lutar contra eles e de nos defendermos deles. Há um livro fantástico, se calhar já se cruzaram com ele, está disponível online, depois se eu conseguir até vos mostro aqui o link no ecrã, que é do REC, não sei se já ouviram falar, são um grupo de estudantes, são os repórteres em construção, e eles lançaram um manual de reportagem que está disponível gratuitamente online, que tem vários textos de professores e investigadores, e depois no fim tem também uma série de textos de jornalistas sobre aventuras que viveram, dilemas que enfrentaram, tudo mais, e o livro é fantástico e lê-se muito bem, é daqueles que se pode ler assim um bocadinho de vez em quando e é sempre muito bom, e fala também de muitas destas questões e de muitos destes princípios que é importante ter presente. Eu tenho aqui este trabalho, estas páginas que estão a ver, um trabalho chamado Decisões Impossíveis, que foi publicado já este ano, e que basicamente eu falava sobre as decisões que os médicos fazem todos os dias e que isso é algo que faz parte da profissão, mas como isso estava extremado nesta altura, que era janeiro, portanto quando estávamos a viver um dos piores momentos na pandemia. Este trabalho foi um bocadinho polémico porque havia médicos que falavam de, por exemplo, já não conseguirem receber doentes com mais de 80 anos. Médicos que davam a cara, que diziam onde trabalhavam, que foram fotografados, tudo mais. Mesmo assim o trabalho deu que falar, houve alguns médicos que acharam que eles não deviam ter contado aquelas coisas mesmo sendo verdade, porque podia criar algum alarme nas pessoas, mas foi um trabalho que me colocou muitos dilemas éticos, de facto, de ser verdadeira com aquilo que se estava a passar, mas não querendo ser sensacionalista, obviamente, e posso-vos dizer que uma coisa que fiz, e lembrei-me, porque isto é uma das coisas que o professor António Granado fala no tal livro do REC, que é... Havia coisas tão marcantes que algumas destas pessoas me disseram para este artigo, que eu, depois de ter o artigo pronto, eu voltei a ligar-lhes para ter a certeza que elas estavam confortáveis com aquilo que eu ia publicar, porque algumas delas eram coisas muito sérias. E todas concordaram com aquilo que eu tinha escrito e concordaram que eu publicasse. Mas eu tive muito esta dúvida ética se deveria fazê-lo, se as pessoas de facto tinham-me dito aquilo. Deveria ter ligado, não deveria ter ligado... Não sei bem, tranquilizou-me um pouco ler nesse tal manual, que é dirigido a estudantes, mas acho que é dirigido a todos nós, porque o jornalista é eternamente estudante, e ver lá que de facto é algo que pode fazer sentido. E este debate permanente acho que é fundamental para pensarmos a profissão e para pensarmos nos jornalistas que somos ou que queremos ser. Última coisa, que já falámos aqui muitas vezes, é então esta questão da aprendizagem, este questionamento permanente que eu acho que é fundamental. É fundamental estar sempre a aprender, a estudar, a questionar, a lutar contra os nossos preconceitos, como eu vos dizia há pouco, lembrar-nos a quem é que devemos dar voz, lembrar-nos de quem é que
precisa de ter representação e não a tem. Isso também eu encaro isso também como um papel do jornalista, importante do jornalista, ouvirmos de facto as pessoas, e muitas vezes as pessoas que não têm uma voz, mas que não são ouvidas, e isso é de facto também uma missão muito importante dos jornalistas. Vocês já devem ter ouvido dizer que esta profissão não é para cínicos, não é? É uma coisa que se diz muitas vezes, é uma frase do Kapuscinski. Eu aqui nas minhas leituras, a preparar-me para conversar convosco, fui buscar um bocadinho esse ensaio do Kapuscinski e vou ler aqui um certezinho, porque é de onde vem essa frase e que eu acho que deixa a questão muito clara. E o Kapuscinski diz assim: a nossa profissão não pode ser perfeitamente exercida por alguém que seja cínico. Há que distinguir o seguinte: uma coisa é sermos céticos, realistas e prudentes, o que é absolutamente necessário, senão não poderíamos fazer jornalismo. Outra coisa completamente diferente é sermos cínicos, uma atitude incompatível com a profissão de jornalista. O cinismo é uma atitude desumana que nos afasta automaticamente do nosso ofício, pelo menos se o levarmos a sério. E terminava com este exemplo, que foi uma reportagem muito importante para mim. Foi uma reportagem no Uganda. O Uganda é um dos países que mais recebe refugiados no mundo, é o que recebe mais refugiados em África, e eu estive lá a fazer uma história especificamente sobre as mulheres neste campo de refugiado, porque são a maioria, e como elas enfrentam também uma grande a desigualdade de género, que é tremenda, e como elas tentam criar uma sociedade mais justa. E foi um trabalho em que eu aprendi muito, e foi um trabalho que também pôs à prova isto que vos falava, ou seja, de dar voz às pessoas. Se estamos a falar de refugiados, vamos ouvir os refugiados, não vamos só ouvir quem está à volta e quem tem cargos oficiais e tudo mais. E outra coisa muito importante também neste processo de aprendizagem e de humildade, que é um esforço que para mim é importante, não é se calhar esforço não é a palavra mais indicada, mas é uma preocupação que é as pessoas não sermos verdadeiros com as pessoas não servirem como estereótipos, não representarmos as pessoas como estereótipos, e isso é muito importante, e também cabe dentro daquela ideia de termos consciência dos nossos preconceitos e de os combatermos. Vocês tinham falado aqui de uns livros, portanto eu estou muito expectante para ter o meu momento à la professor Marcelo Rebelo de Sousa a sugerir alguns livros, mas posso falar já de um deles, que é o The Elements of Journalism, que era o que ia aparecer já aqui, portanto deixemos que apareça. Eu tenho aqui, posso-vos mostrar a capa, que acaba por ser mais fácil, que é um livro, que é um manual fundamental sobre jornalismo. Não está disponível até em português, e também há esta versão em inglês, e é muito fácil de encontrá-lo. E é um manual fantástico, porque tem estes mandamentos todos do jornalismo, e debate muito aquilo que é o jornalismo. Aliás, o primeiro capítulo chama-se Para que serve o jornalismo, e volta ao básico, mas de uma maneira que traz debate. Jornalismo como verificação, é muito interessante. Eu acho que se cruzarem com ele, aliás, acho que vai ser uma boa leitura, e dá para tirar daqui imensas lições. Bem, acho que já aprendemos todos um bocadinho mais sobre jornalismo. Gostaríamos de saber agora, temos visto que todas as reportagens e artigos que têm escrito têm um bocadinho de temáticas diferentes. Essas temáticas são escolhidas por si, têm autonomia para isso, ou são encomendadas, ou seja, são-lhe pedidas para escrever sobre esses diversos temas? Eu acho que assim, um jornalista que só escreve sobre o que quer é assim uma raridade. São poucos aqueles que o conseguem. Em regra são só os grandes repórteres, que é o topo da carreira jornalística, são os grandes repórteres. Eu, como já vos disse, faço parte da secção de Sociedade da Visão, e portanto escrevo sobre temas que se enquadram nesta área, desde a saúde, comportamento, os direitos humanos. Faço muitos temas, aliás, que são pedidos pela direção da Visão, e depois também faço temas que são propostos por mim. Funcionam um bocadinho assim, vai variando.
Aliás, durante a pandemia tive a satisfação de fazer muitos temas que foram propostos por mim. Às vezes sim, não vou negar, normalmente são aqueles que nos dão também mais prazer de fazer, mas não necessariamente. E essa é uma parte fundamental do trabalho, atenção, e é muito laboriosa, essa parte de conseguir pensar em novas abordagens, pensar em novos temas, exige estar atento, exige falar com as pessoas, ir aos sítios, ler muito, mas quando corre bem, quando de facto conseguimos um ângulo diferente, conseguimos uma história, ver esse resultado depois é muito bom. Eu gostava agora de colocar uma questão que não estava preparada, mas que surgiu ontem enquanto eu lia o seu último artigo. O seu último artigo, que é sobre esta temática da última semana, que são os refugiados em Odmira. Migrantes. Portanto, a minha questão era, e peço também que a Vânia explique um bocadinho com o que é que se deparou quando chegou a Odmira, porque eu li o artigo e imagino que as pessoas que nos veem possam não ter lido. A Vânia diz várias vezes o quão assustadas as pessoas estão e o quão reticentes de falar consigo estão. Como é que se consegue falar com uma pessoa que tem medo de tudo e de todos? Isso quase parece uma pergunta encomendada para a minha grande defesa do tempo que é necessário, não é? mas não foi de facto. E ali não tivemos muito tempo, tivemos muito pouco tempo no terreno, o que dificulta sempre um bocadinho o trabalho. Esse conquistar da confiança é uma parte fundamental do jornalismo, esse conseguir empatizar com as pessoas e conseguir conquistar a sua confiança e depois provar que a merecíamos de facto. E isso é muito importante. Nem sempre se consegue, não é? Ali em alguns minutos. Pode ser bastante mais exigente do que isso, não é? Pode exigir semanas, pode exigir meses, às vezes pode nunca chegar a acontecer. E muitas vezes não temos esse tempo, lá está, tem que ser ali naquele momento e com aquilo que conseguimos encontrar. É muito frustrante quando as pessoas não querem falar connosco, não aceitam falar connosco, quando nós tentamos explicar e voltar a explicar qual é o nosso objetivo e mesmo assim não conseguimos, mas é fundamental respeitar isso também, é fundamental respeitar quando as pessoas assim o decidem. E depois também temos de reconhecer o privilégio de quem aceita conversar connosco, não é? De depois estarmos disponíveis para ouvirmos e retirarmos o melhor dessa conversa para os leitores. Em Odmira eu senti essa desconfiança, ainda estava até a cerca sanitária ainda estava imposta, portanto o ambiente havia pouca gente na rua também, não é? Estava tudo muito, muito fechado e também um pouco assustado com tudo. Mas apesar de tudo, lá está, batendo às portas, literalmente batendo às portas até, fomos conseguindo ouvir algumas pessoas e algumas pessoas confiaram em nós e falaram connosco. Eu já tinha estado em Odmirantes, já tinha feito reportagem em Odmirantes também para a Visão em 2019, mas não tinha voltado lá, e na verdade os meus contactos que eu tinha lá não foram uma particular ajuda, confesso, foi muito mais até o que depois consegui no terreno, mas às vezes é mesmo assim. Portanto, sim, essa relação de confiança que se estabelece é fundamental. Também era o Kapuscinski que costuma dizer que não há jornalismo sem os outros, e em certa medida sim, absolutamente. E isso exige essa empatia e essa confiança que às vezes se consegue e outras vezes não se consegue estabelecer. Para uma última questão, antes do momento de Marcelo. Segundo a Vânia, cada pessoa é uma história que merece ser contada. Nós gostaríamos de saber se efetivamente todas as histórias merecem ser contadas. Eu acredito muito nisso, ou seja, eu acredito muito que há muitas histórias que estão à espreita.
histórias que podem ser mais ou menos grandiosas, mas há muitos heróis do cotidiano à nossa volta, assim como há muitos problemas à nossa volta que nós não os vemos e precisamos de olhar mais atentamente para os ver, como se calhar aconteceu em Odmira, apesar dos jornalistas já falarem deste problema há muitos anos. Portanto, é preciso de facto olhar com essa atenção e às vezes surpreendemos com as histórias que podemos encontrar. É fundamental ter essa curiosidade no olhar quando olhamos em volta. Essa curiosidade faz de nós melhores jornalistas. E eu acredito nisso, acredito que é muito fácil começarmos a conversar com alguém e descobrirmos assim uma grande história de vida, algo assim desse género. E se me permitem, eu não resisto a terminar com uma citação deliciosa do Garcia Marques. Comecei logo por falar nele, por causa do seu famoso discurso sobre o jornalismo ser o melhor ofício do mundo, e nesse mesmo discurso, que faz parte aqui deste livro, está aqui é um livro que reúne vários, chama-se Eu Não Venho Fazer um Discurso, e reúne vários discursos do Garcia Marques, entre eles o famoso jornalismo o melhor ofício do mundo, é mesmo assim que se chama, e ele a dada altura diz: o jornalismo é uma paixão insaciável que só se pode digerir e humanizar pela sua confrontação crua com a realidade. Ninguém que não o tenha vivido sequer o que é o tal da notícia, o orgasmo da primeira mão, a demolição moral do fracasso. Ninguém que não tenha nascido para isso e esteja disposto a morrer por isso poderia persistir num ofício tão incompreensível e voraz, cuja obra acaba depois de cada notícia, como se fosse para sempre, e não concede um instante de paz enquanto não torna a começar com mais ardor que nunca no minuto seguinte. E portanto, é um bocadinho isto, com mais ou menos poesia, é um bocadinho isto. Acho que terminamos em grande as nossas questões. E damos agora à Vânia, embora já nos tenha sugerido várias obras, damos agora à Vânia o seu momento Marcelo Rebelo de Sousa, como disse há pouco. Eu estava ansiosa por este presente. Eu vou só assim passar assim de repente os livros todos que eu trouxe para aqui. Portanto, trouxe este que já vos falei, que é ótimo. Falei-vos da Martha Gellhorn. Este livro não é propriamente um livro de jornalista, é sobre as piores viagens que ela fez na vida. É um livro divertidíssimo e é muito giro. Chama-se 5 Travessias do Inferno. Foi de lá que eu tirei aquela citação em que ela dizia que a sobrevivência é ótimo para a autoestima. Falei da desinformação, e há um livro muito importante sobre a desinformação, que é este do Paulo Pena, a Fábrica de Mentiras. O Paulo Pena já nos foi sugerido por professores de jornalismo. Ele é ótimo. O Paulo Pena é o maior especialista neste momento neste tema em Portugal, e também faz parte do Investigate Europe, que é um consórcio de jornalistas europeus, e de facto é fantástico o trabalho dele. Os cínicos não servem para este ofício, que eu falei há bocadinho, também está aqui. O Caderno Afegão de Alexandra Lucas Coelho, que é fantástico, e lembrei-me que faz sentido para quem gosta de reportagem e coisas até lá fora, também é muito bom. Já vos falei do Elements of Journalism. E este acaba de sair, já que falámos tanto do Kapuscinski. São reportagens do Kapuscinski, agora publicadas cá, todas até 75, e são mesmo as reportagens, não são os livros, porque era diferente. Ele próprio encarava de forma diferente o que escrevia para ser publicado nos jornais e o que escrevia para os seus livros, e supostamente nos seus livros é que afabulava um bocadinho mais, mas nas reportagens não, pelo menos é isso que está na biografia dele. E já agora sugeria um livro, um dos melhores livros, acho eu, escritos por um jornalista em Portugal, que é A Baía dos Tigres, do Pedro Rosa Mendes. Se tiverem coragem para ler estas mais de 400 páginas, e acho que deveriam ter, não se vão arrepender. É de cortar a respiração mesmo. Há uma altura em que estamos lá a sentir o calor e que já só queremos também que acabe, de sair dali, e é um grande livro. E hoje, quando passei pela estante antes de vir aqui para o estúdio, achei que o deveria trazer. Deixo-vos algumas sugestões, porque o Francisco me tinha falado de sugestões de filmes, de livros, o que fosse. Deixo algumas sugestões de sítios que são importantes e que acho que para estudantes também pode ser interessante seguir, que é a Fundação Gabriel Garcia Marques. Se calhar vocês conhecem-no mais como autor de literatura e Nobel e tudo mais, mas ele teve uma carreira no jornalismo, e há uma fundação com o seu nome que é muito importante e que tem conteúdos
interessantíssimos. Tem, por exemplo, um consultório de ética com dilemas que alguns jornalistas vão lá colocar e é fantástico. O Columbia Journalism Review, que também é muito bom, uma das melhores universidades de jornalismo do mundo e tem artigos fantásticos. O Nieman Lab, que eu posso dizer que tem uma coisa que eu adoro, que é... publicam alguns textos que eles acham que são assim de especial qualidade e depois conversam com o jornalista e depois pelo meio do texto o jornalista conta um bocadinho de bastidores ou porque é que tomou aquela opção e não outra. Eu acho aquilo delicioso, portanto se puderem ver acho que se calhar também vão gostar. O Pointer é obrigatório e o American Press Institute, que tem algumas partes do Elements of Journalism lá publicados. Posso sugerir também a Tudo por uma Boa História, que foi um livro onde eu também escrevi um capítulo, mas que tem capítulos de uma série de gente interessantíssima e com aventuras muito, muito interessantes, dramáticas, trágicas, tem tudo, e que também é um bom livro assim para quem gosta de jornalismo e dos bastidores, e pus ali a capa da Jornalismo e Jornalistas, também está disponível online, é muito fácil aceder, que foi um artigo sobre jornalismo de investigação, em que falei com 3 jornalistas incríveis, o Miquel Pereira do Expresso, o José António Cerejo, que estava no Público, e o Miguel Carvalho, que está na Visão, e também deu assim umas boas conversas e também podem gostar de passar por lá, e pronto, não vos maço mais. Não massa com certeza. Acho que dou por encerrada a nossa conversa. Pergunto apenas se algum elemento do público tem alguma questão. Se não existirem questões, agradecer à Vânia por ter estado presente. Já agradecemos ao professor José Gomes Pinto por esta oportunidade, bem como ao professor Jorge Bruno e ao professor Luís Cláudio. E agradeço a vossa presença. Francisco, você não deu bem tempo para as pessoas responderem se têm uma pergunta ou não. Tenha calma. Como ninguém respondeu, imaginei que não. Você também não deu tempo, eu estava a ver se havia alguém que respondia. Como ninguém responde, eu por acaso até tenho uma pergunta. Então força. Gostava de ouvir um pouco a Vânia sobre os desafios do jornalismo, particularmente sobre o consumo hoje em dia de notícias, que já é feito há uma tendência para ser feito de uma outra maneira do que através das fontes de jornais, de revistas. Gostava de saber como é que vê o futuro do jornalismo, não é? Ou mais importante que o futuro do jornalismo será o futuro do jornalista, não é? Uhum. Será mais por aí, porque eu lembro-me, por exemplo, na campanha, e isto já tem uns anos, na primeira campanha de Obama, a frase foi inocente, e foi dita de uma forma inocente, mas hoje em dia, se calhar, a frase já não reflete tanta inocência. Quando o editor de vídeo da campanha do Obama, na primeira campanha, que teve, portanto, colocaram imensos vídeos no YouTube, quando em comparação nas primárias com a Hillary Clinton, como depois também, já sem ser nas primárias, na própria eleição para os Estados Unidos, para presidente dos Estados Unidos, colocaram muitos mais vídeos, tiveram muitos mais visualizamentos. Há aquele teledisco do Will Smith, ou Will.i.am, agora não me recordo, que foi um teledisco feito com aquele discurso do Obama, quando ele vai buscar aquela muito semelhante ao discurso de Martin Luther King, que foi um teledisco, foi a peça de comunicação política mais vista de todos os tempos, e foi uma coisa feita sem ser encomendada, foi por livre vontade daquela gente, e o tipo do YouTube, portanto, que fazia a edição dos vídeos para o YouTube da campanha do Obama, a certa altura diz: mas para que é que temos pessoas a mostrar, se podemos ser nós a mostrar o que é que está a acontecer?
se podemos ser nós campanha a dizer às pessoas o que é que disse o Obama, a dizer às pessoas onde é que ele está, a dizer às pessoas isto ou aquilo, para que é que havemos de esperar pelos jornalistas? Bem, isto na altura foi visto assim de uma forma um bocadinho inocente, porque andava tudo fascinado com o laboratório de comunicação digital que foi a primeira campanha do Obama, não é? Só que se calhar dita hoje já tem outro tipo de interpretação. Eu gostava de ouvir a Vânia um bocadinho que ideia é que tem sobre isso. Eu acho que haverá sempre jornais, haverá sempre jornalistas e haverá sempre bom jornalismo. Ele será sempre essencial, ele é essencial à democracia. Acho também que, seja qual for o meio, a tal deontologia de que eu falei há pouco será sempre o pilar fundamental e essas ferramentas e esses mecanismos serão sempre essenciais para fazer o melhor jornalismo, seja ele em vídeo, seja ele em rádio, seja ele plataforma multimédia, seja ele qual for. Eu acho que aquela base do jornalismo, aquelas regras, aqueles princípios não estão obsoletos, aqueles princípios estão profundamente atualizados. O que acontece, e isso é uma questão que de facto nos preocupa e que surgiu também muito com esta relação direta das redes sociais, não é? De não haver mediação e de o jornalista ser excluído como, ser visto como um gatekeeper e ser visto como algo que pode estar alinhado com o poder ou ter esse medo que ele esteja alinhado com o poder, e às tantas começou-se a levantar um bocadinho essa suspeita quando o jornalismo tem de ser contra poder. Isso é perigoso, essa falta de mediação, porque contribui para aquela confusão do que é e não é jornalismo. Quem põe um vídeo qualquer nas redes sociais não está necessariamente a fazer jornalismo, se calhar não está a respeitar a privacidade das fontes, porque o jornalista tem que respeitar, se calhar não foi verificar se aquele vídeo é verdadeiro, ou seja, essa falta de mediação coloca muitas dessas questões entre a confusão do que é e do que não é jornalismo. Alguém que entrevista outra pessoa não está necessariamente a fazer jornalismo, está a fazer uma performance de um ato jornalístico. Mas, por exemplo, nos programas de entretenimento, quando se está a entrevistar alguém, não é um jornalista que está a entrevistar a pessoa, é um apresentador que não tem carteira profissional. E essas diferenças são muito importantes, e eu acho que a falta de mediação contribui para essa confusão. Parece que é tudo o mesmo, parece que é tudo igual, e não é. Eu tenho esperança e acho que se calhar isso começa-se a notar um pouco em algumas franjas da população, que se vai perceber a importância dessa mediação ou dessa curadoria e da importância que isso tem até para contrariar aquilo que falamos muito do efeito de caixa de ressonância que têm estas redes, não é? Acabamos por só ver aqui o confirmation bias, acabamos por só ver coisas em que acreditamos, coisas com que concordamos, coisas que já nos interessam, e há um mundo todo que nos escapa, não é? Que quando nós abríamos o jornal, nós víamos a notícia que nos interessava mais, mas se calhar também víamos uma ao lado que nos surpreendia e que víamos por acaso, porque estava ali ou porque passávamos a página e ela estava ali. Hoje não é assim, há uma personalização enorme da informação, que tem coisas boas, obviamente, eu consigo ver mais rapidamente o que me interessa, o algoritmo, quando percebe que eu me interesso por direitos humanos, depois enche-me de coisas sobre direitos humanos, e algumas delas interessantíssimas, mas isso depois muitas vezes pode nos fazer escapar uma parte do mundo que também é importante e que também é fundamental para haver uma base comum e uma base de diálogo comum, que é um problema que nós assistimos hoje, não é? Falamos muito dos extremos, da tribalização, porque estão todos muito fechados também na sua caixa de ressonância, e eu acho que o papel do jornalismo é fundamental para quebrar também essas caixas de ressonância, e tenho essa esperança que se regresse um bocadinho, que se perceba a importância desta curadoria do jornalista, de que o jornalista merece a confiança de que ele nos vai apresentar um alinhamento ou um conjunto de informação que de facto é relevante para mim, que de facto é interessante para mim e que me abra ao mundo e não apenas àquilo que me interessa e que é mais fechado. Isto não invalida que não seja importante aquilo que às vezes se chama jornalismo cidadão, não é? Quem vai pôr alguma coisa no Facebook, e isso também é material, também pode ser material jornalístico tratado por um jornalista, atenção.
Eu só acho que é preciso ter esse cuidado, e acho que as ferramentas do jornalismo são fundamentais para fazer esse caminho. E no futuro, sem dúvida, que vamos ter jornalismo e que vamos ter bom jornalismo, não sabendo exatamente em que moldes. Se calhar, por exemplo, assistimos a uma grande ascensão agora dos conteúdos áudio. Pode ser uma parte do futuro. Já também assistimos ao vídeo, portanto isto é sempre tudo muito dinâmico e muito volátil. Que eu acho que é fundamental é ter a consciência desses princípios que norteiam o jornalismo, seja qual for o meio. Obrigado. O vídeo que eu estava a dizer há pouco era o Yes We Can do... Sim, e nas campanhas políticas, então ainda é mais interessante para quem as faz não ter essa mediação, não é? Porque é muito mais direto, muito mais imediato, pode dizer o que quiser, não há contraditório, portanto é muito apetecível, de facto, e as redes sociais vieram generalizar esse tipo de atitude. Mas eu acho que é importante, e se estamos aqui a conversar, e se calhar algumas das pessoas que também estão a ouvir querem ser jornalistas, e se querem ser jornalistas é muito importante que leiam jornalismo, se puderem, e nem toda a gente pode, mas em podendo, assinar um jornal, assinar uma revista, porque se quem quer ser jornalista não assina uma revista ou não lê jornais, bem, então de facto não há futuro. E eu acho que é importante ter esse compromisso cívico de querer estar informado, de saber e de escolher bem as fontes, que também é fundamental. Quase que contribuir para a causa hoje em dia. Sim, e uma causa que é de todos, porque é uma causa democrática, porque sem jornalismo a democracia será sempre mais fraca, e com o jornalismo fraco a democracia será também mais débil, e portanto, de facto, o jornalismo, seja ele privado ou público, há um lado que é de serviço público, que é fundamental. Eu não sei se a Vânia estava na Visão, na altura de que a Visão pertencia a outro grupo, não é? Sim, a empresa. Mas pronto, isto só por causa da expressão que eu vou dizer a seguir, nem que seja pagar aquilo que eu lhe chamo o imposto de balsemão, que é comprar o expresso ao sábado. Que às vezes a gente sabe, acontece muitas vezes saber que não tenho tempo para ler, que naquele fim de semana, por qualquer razão, não vou ter tempo para ler, decididamente segunda-feira já não vou pegar, pelo menos no caderno da atualidade, quanto muito poderei pegar na revista, não é? Mas compro e chamo-lhe o imposto de balsemão, não é? Compro todo sábado. Sim, mas esse compromisso e essa relação que se estabelece com o meio, eu acho que é extremamente importante. E a Visão, por exemplo, tem um grande ativo que são os assinantes. A Visão é um dos meios que tem mais assinantes. Sempre criou muito essa relação desde a sua fundação, e nós temos muitos assinantes. E essa relação é fundamental, essa proximidade, essa relação até emotiva com a revista, que às vezes serve para dizer que gostaram muito de uma coisa, mas também serve para dizer que não gostaram muito de outra. Mas sentir que essas pessoas estão aí e sentir permanentemente esse peso da responsabilidade, que é tremendo, é ao mesmo tempo, pode ser assustador, mas é profundamente compensador também, e é fundamental, e esse compromisso cívico, como dizia, que eu acho que é uma excelente expressão, é muito por aí. Eu própria também penso isso, e pode ler o Expresso a semana toda, que aquilo continua muito atual. Vânia, já agora, se me permite, eu aproveitava o ensejo da questão do professor Jorge Bruno e também dos seus comentários. Desde já, muitíssimo obrigada. O meu nome é Fernanda Pereira, eu sou docente do curso de Comunicação Aplicada na disciplina de Comportamento do Consumidor, porque a minha área de formação, embora tenha doutoramento em Ciência Política pela Lusófona, mas já como terceiro grau, não é o meu grau de base, é na área da Psicologia, das Organizações e Psicologia Social. E perguntava-lhe já agora, e partindo do princípio que de facto, cada vez mais todas as entidades, enfim, sociopolíticas, como quisermos chamar-lhes, e a propósito da campanha do Obama, que foi talvez um dos grandes kick-offs, enfim, nesta matéria, como é que vê o novo papel então do jornalista em sede da garantia de uma democracia, ou pelo menos de um dos pilares da democracia, uma vez que a comunicação passa a ser direta e não se aplica só à política, à vida política ou partidária, aplica-se, enfim, a qualquer contexto, a qualquer dimensão da vida, do mundo de vida, se quisermos, hoje em dia. E agora, falando em concreto do papel do jornalista, se a relação é direta,
Qual é a principal função e preocupação que fica acometida ao jornalista para compensar esta diretividade, digamos assim, e a falta de uma entidade pelo meio que assegure, quando bem exercida, naturalmente, e se falamos em jornalismo, estamos a falar de uma função obviamente bem exercida, deontologicamente enquadrada e tudo isso. Quer dizer, o que é que se pode fazer então para compensar, digamos assim, este garante? Porque um dos papéis que eu entendo que o jornalista tem, que é muito importante, é essa dita verificação, que é muito importante. Aliás, eu acho que o cidadão, eu costumo dizer, o cidadão, qualquer um de nós em qualquer papel que representemos, e são vários em simultâneo, mas antes de mais cada um de nós é um cidadão. Na sociedade, um cidadão, uma cidadã na sociedade, e até como cidadão, e uma vez que a comunicação é estabelecida, ou pelo menos há uma primeira mensagem que é transmitida de modo direto, e não há aqui um balanço de garante, não é? De veracidade, de oportunidade, etc. Como é que a Vânia, por exemplo, na sua atuação cotidiana, como é que compensa esta ausência? É voltando aos temas e é comentando aquilo que foi dito de modo direto, mas depois quem é que tem razão? Afinal de contas, são os emissores diretos, não é? São os próprios produtores, entre aspas, da mensagem, ou são os intermediários? Como é que depois a população, como é que o povo, não é, pode pensar neste forma? Eu acho que o jornalista tem a responsabilidade e a missão, e não é fácil de a cumprir, de mostrar a sua relevância, de provar a sua relevância e de mostrar a sua importância. Eu acho que isso foi muito notório agora com a pandemia, porque o tráfego, por exemplo, até online dos jornais aumentou muito. E muito direcionado para as notícias relacionadas com a pandemia. Ou seja, quando aconteceu uma coisa que foi de facto marcante na vida de todos nós e que foi profundamente disruptiva, no momento de procurar informação, as pessoas procuraram os jornais, e procuraram jornais de referência, que sabiam que podiam confiar. E eu acho que apesar de tudo isso foi muito positivo, porque nos mostrou que há um grau de confiança e que há um reconhecimento dessa importância. Houve muitos jornais até que tornaram os conteúdos, alguns jornais pelo menos, que tornaram os conteúdos relacionados com a pandemia gratuitos. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, até com patrocínios, bolsas e tudo mais. Acho que a Atlântica é um desses casos, em que tudo o que é sobre a Covid-19 está aberto a toda a gente, porque conseguiram uma bolsa que lhes permite isso. E eu acho que esse movimento foi muito interessante nesta fase, numa fase tão marcante e tão importante, e que a informação de facto era tão essencial à vida das pessoas, as pessoas terem-se voltado para estes meios tradicionais de comunicação. E essa foi uma forma de provar a relevância dos jornalistas. Mas eu acho que isto é muito difícil de ser feito sozinho. Por isso eu também ter sublinhado a questão da literacia mediática. Eu acho que essa literacia mediática é fundamental para as pessoas também perceberem a diferença entre as várias coisas, e para procurarem os jornais e para procurarem os jornalistas. Não que nós também não devamos procurar as pessoas, porque sim, nós também estamos nas plataformas e também tentamos chegar aos leitores de muitas formas, mas eu acredito que tem que ser em diálogo, lá está, e que acho que tem de haver uma certa sensibilização também do outro lado, um certo alerta para aquilo que é diferente e para a importância que o jornalismo tem. Eu acho que o jornalismo muitas vezes, e eu quando falo do jornalismo eu falo sempre do bom jornalismo, e o bom jornalismo muitas vezes sofre por aquilo que é mau jornalismo, ou por aquilo que nem sequer é jornalismo, mas as pessoas acham que é. E isso muitas vezes prejudica a confiança no jornalismo, e claro, é algo com que de facto temos de lidar, porque essa confiança é essencial.
é essencial e demora muito tempo a conquistar e perde-se também muito rapidamente. Exato, e é muito alimentada, digamos assim, muito reiterada pelo cumprimento do tal enquadramento ético, sem dúvida, por parte dos profissionais, mas também pela literacia por parte dos cidadãos. Tem toda a razão, eu concordo inteiramente, porque se nós não soubermos a sociedade em que vivemos e os contornos dessa sociedade, também não conseguimos organizar-nos nem perceber onde nos esclarecermos, não é? Sim, e conseguir reconhecer a importância, lá está, o exercício físico, o exercício cívico, como dizia o professor Jorge Bruno, de reconhecer essa importância de estar informado, e um estar informado que contribui para o nosso espírito crítico. Sem dúvida. Contribui para o nosso espírito crítico. E muito mais, o jornalista, eu sou muito mais da escola em que o jornalista mostra e o leitor então tira as suas conclusões e indigna-se ou congratula-se ou o que seja, e reconhecer essa importância de estar no mundo, não é? De estar no mundo e de pertencer ao mundo. E hoje nós, por exemplo, assistimos, e até com a pandemia isso às vezes me acontecia nas minhas entrevistas, das pessoas me dizerem, olha, eu deixei de ver notícias, porque era tanta coisa que eu deixei de ver notícias. E eu percebo a importância de gerir esse fluxo de informação, porque esse fluxo de informação, se nós quisermos, ele é contínuo, portanto nós de facto temos que o gerir. Eu pessoalmente, e obviamente como imaginam sou parte interessada porque escrevo na imprensa, mas eu prefiro a imprensa, porque ela está ali, eu vou lá ter a imprensa e o multimédia, lá está, o jornalismo escrito, porque eu vou lá ver, vejo quando há uma coisa importante, paro de ler porque tenho de fazer. A televisão nesse aspecto acaba por ser um bocadinho mais histriónica muitas vezes, não é? Porque está sempre ali e ao direto, e está sempre a acontecer e é um bocadinho diferente, a mesma ansiedade que provoca nas pessoas. E esse é um dos problemas, é este apelo à emoção, não é? Emoção em vez de razão. E isso também é aqui um equilíbrio que é fundamental no jornalismo, porque esse apelo à emoção pode ser muito perigoso, até como vemos na política com a ascensão dos populismos. E por isso é preciso ter muita cautela nesse equilíbrio entre emoção e razão. Ok, muitíssimo obrigada. Era essa que eu agradeço. Agora faço o compasso de espera para perceber se mais alguém quer fazer perguntas. Agora já não, Francisco já não arrisca. Já agora, Vânia, enquanto alguém pensa na questão que quer formular, esperemos que sim, eu não percebi aquele livro que fala das viagens, mas dos horrores ou dos desastres, das coisas menos boas que acontecem. O livro da Martha Gellhorn, é este aqui. Este livro é muito divertido, porque basicamente por favor. Chama-se 5 Travessias do Inferno, e é um livro em que ela fala das piores viagens da sua vida. Ela fazia reportagem muito pelo mundo e, portanto, vai desde a Ásia, vai à África, vai à Rússia, e ela tem uma escrita muito divertida também, e por isso é um belíssimo livro. Boa, obrigadíssima. Desculpa, eu não resisti, eu passei pela estante e comecei a tirar livros e olha. Desculpem. Assumo que não há mais perguntas. Agora sim. Portanto, volto a agradecer a presença da Vânia e a incrível disponibilidade. Sim, eu quero pedir muita desculpa. Eu juro que eu não sou pessoa que me costuma atrasar, mas precisava aqui do estúdio e estava aqui uma colega minha a terminar uma entrevista que se prolongou e por isso é que eu me atrasei e peço imensa desculpa. Valeu a pena pela belíssima imagem que tem como fundo. Pronto, agradecer então a sua presença e acho que está feito. Eu agradeço muito. Tem o microfone desligado? Sim, eu agradeço muito o convite. Desculpem se estava um bocadinho acelerada, mas estava com medo de vos tomar demasiado tempo. Ok, Vânia, obrigadíssimo. Obrigada eu. E até à próxima. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada, até à próxima. Um abraço grande, Obrigada até à próxima, tudo bom. Vânia, depois Obrigada. o telefone para falar melhor consigo, está bem? Combinado, obrigada. Abraço. Obrigada a todos.